as violências do trabalho, e aí, claro, por que que a gente marca essas discussões no mês de março e começa, em geral, essas discussões falando de assédios e violências? Porque mesmo que os assédios sejam violências que acometam todas as pessoas que vivem do trabalho, as mulheres e as meninas continuam figurando na ponta, no cume das estatísticas e nas incidências. Então, nós somos a maior parte da população brasileira, nós mulheres, e mesmo assim isso não se reflete em reconhecimento de participação. Nós estamos nas pontas, nós somos as Sim. menos representadas, nós estamos em menos cargos políticos, nós estamos em menos cargos vamos dizer assim, de decisão em entidades e corporações, e, ao mesmo tempo, nós figuramos nos índices de violência, sejam elas violências que são tidas como violências do âmbito familiar e doméstico, né? Como as violências praticadas no ambiente dos espaços públicos, né? Que são o trabalho, a política, a comunicação e etc. Então, a discussão é bastante importante. Eu tenho me dedicado a tentar entender, na verdade, seja porque sou uma mulher, sou feminista, né? Sou uma pesquisadora desse tema, a entender por que que nós continuamos sendo esse corpo invadido, né? E eu sempre me lembro daquela máxima de que as feministas sempre tentam explicar o feminismo dizendo que o feminismo é a ideia radical de que mulheres são pessoas, né? São gente. E aí, nessa compreensão de por que que a gente sofre essas violências, eu costumo sempre tentar separar um pouco, assim, a questão da infância, da juventude, não são muito a minha área de pesquisa mais, vamos dizer assim, profunda, né? Mas eu sempre gosto de separar um pouco a análise que a gente faz entre esses corpos infantis e adolescentes, né? Dos corpos de mulheres adultas, em que pese o elo desencadeador estrutural e estruturante dessa violência seja o mesmo, né? Que é a construção do eu e do outro, que é a construção do civilizado e do selvagem, a construção do forte e do fraco, do racional e do sensível, que é onde vão estar colocadas as crianças e as mulheres. Então, analisando essa questão de forma separada, lembrando que nós somos, e muita gente não sabe disso, eu sempre gosto de falar sobre isso, nós somos o quinto país no mundo em número de casamentos infantis e o primeiro da América Latina. E quando eu falo em casamentos infantis, eu não falo só daquele casamento legalizado no cartório, né? Eu falo da infinidade de meninas que estão fora do Código Civil, inclusive, que não poderiam estar em união estável ou em alguma união afetiva e que têm entre 8 e 12 anos de idade. Então, nós somos o quinto país, a gente está atrás da Índia, do Afeganistão, de países que têm, que a gente sabe, né, que tem uma subjugação de mulheres por conta das questões religiosas, que são os países do Oriente Médio, então nós estamos colocadas nesse lugar, né? Então é importante a gente dizer isso. Isso faz com que o Brasil também seja próspero em não proteger as suas meninas, né? Então nós temos um índice altíssimo de meninas estupradas, e aí vem o que eu acho que interessa particularmente a nossa questão aqui. Tem uma construção bastante eficiente, tanto na psicologia, enfim, no direito, que é a minha área, que determina que crianças e adolescentes pertencem a alguém. Então, não raras vezes, a gente vai ouvir frases como: enquanto tu viver sob o meu teto, tu vai fazer o que eu te mandar. E isso é uma frase naturalizada como ok, é isso mesmo, está morando lá na casa dos pais. Então, o que que acontece? A gente tem uma identidade de que crianças e adolescentes são propriedades do poder familiar, né? Outro exemplo bastante interessante em relação a isso é a questão
das trabalhadoras domésticas em situação degradante ou em situação análoga à condição escravizada. Grande parte dessas mulheres foram levadas para esses lugares ainda crianças, ou seja, foram pais e mães que entregaram essas meninas, claro que com a esperança de uma vida melhor, mas enfim, entregaram. Então, esse poder familiar, ele é bastante importante na definição de como as crianças são tratadas. As crianças e os adolescentes são propriedade das famílias. E é nas famílias onde vão acontecer o maior número de violências contra essas crianças. Sejam violências psicológicas, sejam violências físicas, sejam violências sexuais. Então, isso para quem lida com educação é bastante importante. Isso não acontece só na periferia das cidades, né? Isso também vai acontecer em todas as classes. Um bom exemplo, eu costumo usar bastante esse exemplo, né? Que são as redes sociais. A gente vê bastante, muitas pessoas conhecidas e pessoas que defendem liberdades, etc., que aparecem com seus filhos pequenos e filhas pequenas nas redes sociais em perfis públicos. Ou seja, privam essas crianças do direito à intimidade e à privacidade, né? Então, se tu tem um perfil fechado, ok. Agora, se tu tem um perfil público e usa esse perfil como um mecanismo de te comunicar com a sociedade, e tu usa a imagem da criança que está contigo, tu está privando essa criança de um direito à intimidade e à privacidade. Então, a gente tem essa questão das violências em todos os segmentos. Luciane, Oi. Luciane, as próprias escolas têm usado ferido, né? Aqui na escola do meu filho, por exemplo, eu não assinei a autorização para que a imagem dele seja veiculada no Instagram, nas redes sociais da escola, para motivo de publicidade. Mas a grande maioria das famílias autoriza. Aí você vê que é uma violação de intimidade dessa criança também praticada no ambiente escolar, né? Exatamente, exatamente. Sim. E aí a gente passa para a questão da violência contra as mulheres adultas. E aí, por que eu dizia que a matriz da utilização do corpo, ela é a mesma, né? Porque, no caso das mulheres, aqui é importante trabalhar exatamente isso. A perspectiva de que a exploração do corpo das mulheres, ela é estrutural na sociedade, principalmente na sociedade capitalista. Então, seja ela pelo sistema produtivo, porque a mulher é responsável pela reprodução, né? E aí a gente trabalha aqui na questão de sustentar o trabalho reprodutivo, mas também numa abordagem onde a gente vai colocar dentro da mulher, o corpo da mulher, no processo civilizatório da humanidade como algo secundário. Então, existe aqui uma apropriação, desde sempre, vamos dizer assim, dos corpos das mulheres, onde o feminismo, que é o que o feminismo argentino vai chamar de corpo-resistência, né? Então, assim, essa violência contra as mulheres no trabalho, ela vai estar bastante relacionada ao fato de que o trabalho não é um lugar das mulheres. O trabalho não é um lugar feito mulheres. As mulheres são intrusas no trabalho. As mulheres são uma interferência na construção da racionalidade do Descartes lá. Porque toda a filosofia moderna tratou de convencer o mundo de que as mulheres tinham uma incapacidade mental que era organizada a partir do quê? De uma fraqueza moral e sensorial. Então, os homens são fortes, as mulheres são fracas. Os homens são objetivos, eles são feitos para atribuições ambiciosas, eles não são feitos Racionais. a racionalidade, exato. As mulheres são fracas, são afetivas, são chorosas, né? O homem é cerebral, então o homem está naquele lugar platônico, né? O cérebro separado do corpo, ele não sucumbe às fraquezas mundanas do corpo. A mulher não, a mulher é uteral. A mulher está colada ao mundo do corpo. Então, quer dizer, essa construção que vai estabelecer todos os estereótipos que colocam a mulher como inferiorizada no mundo, elas vão impactar diretamente sobre a forma como
o mundo do trabalho vai perceber o corpo das mulheres. Então, em que pese a gente ter assédio moral, Nossa, isso. diga. Pode completar o seu Em raciocínio. pese a gente trabalhar assédio moral e sexual como sendo violências praticadas a todas as pessoas trabalhadoras, as mulheres vão sofrer com muito mais impacto e mais frequência esse tipo de violência. Por quê? Porque aquele ambiente não é um ambiente para elas, elas são intrusas. A Elizabeth, só para concluir, a Elizabeth Souza Lobo, que é uma socióloga lá Uhum. da década de 60, 70, ela vai dizer o seguinte, que existe uma dupla dominação, né, em relação à mulher. A mulher, quando ela vai para o mercado de trabalho, ela sofre a dominação patriarcal da família e ela vai sofrer a apropriação da sua mão de obra pelo empregador. Então, ela tem uma dupla exploração. A mulher é explorada Uhum. em casa e fora de casa. Né? Então, e isso se mantém, a gente não conseguiu reverter essa percepção do mundo em relação ao trabalho das mulheres.